Vamos abrir a Bíblia? Agora sim, vamos para o momento principal. Vamos ao vamos começar em Isaías. Isaías capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Depois a gente vai para o texto principal, que é o texto do segundo livro de Crônicas. Capítulo 6 de Isaías, vocês conhecem já muito bem o que se passa no capítulo 6 de Isaías. Talvez você não lembre assim de primeira, mas logo que a gente lê o primeiro verso, você vai lembrar que em algum momento você já ouviu essa história. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E assim, com a Bíblia nas mãos, vamos, uma vez mais, pedir a Deus a bênção dele. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui abertos para receber a tua palavra. Sabemos que só estamos aqui porque o teu Espírito nos conduziu até esse lugar. Nós, por nós mesmos, não teríamos interesse em te buscar, mas o teu Espírito tem trabalhado em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, e tem nos tornado dispostos a buscar a tua presença e o conhecimento da tua palavra. Nesse momento aqui, a gente vai abrir a tua palavra para ler, e nós sabemos que existem assuntos difíceis de serem compreendidos na tua palavra, e nós queremos não somente entender o que diz esse texto que vamos ler agora, mas, acima de tudo, nós queremos que, através dessa palavra, o teu Espírito encontre motivos, encontre permissão da nossa parte para nos transformar. Que o culto dessa manhã faça a diferença na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 6 de Isaías, nós lemos o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então diz que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fiz questão de ler completo, porque eu não consigo ler somente um verso desse texto. Eu quero ler a história toda. Então nós encontramos aqui o profeta Isaías tendo uma visão. E qual foi a visão que Isaías teve? O que é que Isaías escreveu que viu? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor, o Rei. Ele fez questão de dizer, ele viu o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Ele viu o Rei. Eu fico me perguntando por que Isaías descreveu a sua visão dessa forma. Por que Isaías decidiu registrar com essas palavras, com esses termos. Se nós voltarmos ao verso 1, nós vamos encontrar a marcação do tempo em que Isaías teve essa visão. Qual foi a marcação que Isaías usou para determinar o tempo em que recebeu a visão? No ano de quê? Da morte do rei Uzias. Então, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor, o rei, assentado num alto e sublime trono, transformando, enchendo a casa, mas a glória dele, através da visão, Isaías entende que está sobre toda a terra. O rei. Já se perguntou quem foi o rei Uzias? As histórias dos reis nos trazem muitas lições, não é verdade? Outro dia preguei aqui sobre o rei Josias. Josias, alguém que buscou a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco a história
em que está envolvido Uzias. Quem foi esse rei Uzias? Por que Isaías fez questão de dizer, de registrar com essas palavras, o rei está sentado no trono? Uzias foi um grande homem. Uzias foi um grande líder. Uzias foi um homem de grandes realizações. E vocês sabem como o povo se sente conduzido por um líder de grandes realizações. Vocês sabem qual é o sentimento do povo quando tem um rei que se assenta com autoridade no seu trono e faz bem o seu trabalho. Isso gera segurança no coração do povo. Mas, ao mesmo tempo, a ausência desse rei, o que é que vai causar imediatamente no coração das pessoas? Apreensão, preocupação em relação ao futuro. Nós vivemos, talvez, um pouquinho desse sentimento a cada 4 anos. A gente sempre escolhe um dos lados, né? A gente entende que um dos lados é melhor para governar o país. E a gente fica se perguntando quando o lado que a gente acha que não é o melhor vence, a gente fica com aquela incerteza, o que vai ser do nosso futuro, o que vai ser do nosso país. Uzias teve um longo reinado. Foram 52 anos de reinado. Bastante largo esse tempo em que Uzias esteve no trono. E fazendo bem o seu trabalho, o povo se acostumou com esse senso de segurança. Quando Uzias morre, o povo agora, certamente, devia ter no coração um sentimento: o que será de nós? Então Deus se revela como sendo a fonte de toda autoridade. Deus se revela sendo a fonte de toda a sabedoria. Ele, de fato, é o rei que está sentado no trono. É ele quem, de fato, comanda. Como disse, Uzias foi um rei. Ele reinou em Judá. A estimativa é que ele tenha reinado desde o ano 792 até o 740 a.C. Essa é a estimativa. Nesse período esteve Uzias no comando de sua nação. Ele era da linhagem de Davi, ele era da tribo de Judá, e ele se assentou no posto de autoridade máxima do seu povo por longos 52 anos. E agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre a história de Uzias, voltando no Antigo Testamento. Aqui vamos lá ao segundo livro de Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, e nós encontramos aqui a história desse homem, Uzias, homem poderoso, homem de grandes conquistas, como falei, homem que expandiu os limites de seu povo, tornou seu povo forte, vigoroso e temido. Um homem que levou a prosperidade à sua nação, através da maneira como ele governou, como ele conduziu o seu reinado. Lá no verso 3, nós encontramos, capítulo 26, verso 3, nós encontramos as seguintes informações acerca de Uzias. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era... O que é que diz aí na sua Bíblia? A minha Bíblia diz que era reto. Existe alguma outra palavra aí, alguma outra versão? Uma palavra diferente para o que é reto? O que o Senhor aprova. O que agrada ao Senhor. Aquilo que é certo. Ok? Então, Uzias foi um homem que fez aquilo que era agradável ao Senhor. Aquilo que era reto. Segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se, e aqui o que é que Uzias fez de tão bom? Propôs-se, no verso 5, buscar a Deus. Olha só o que é que nós podemos fazer de melhor na nossa vida. Melhor coisa que nós podemos fazer, a melhor decisão qual é? Buscar a Deus. Ele buscou a Deus e todas as coisas foram acrescentadas nas suas obrigações, naquilo que ele precisava fazer. Nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Ele era assessorado, ele tinha alguém que cuidava. Nos dias em que buscou ao Senhor, como é que termina aí a sua frase?
Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Qual é a fonte da prosperidade? É Deus. Deus é a fonte da prosperidade. Deus é quem estava abençoando o povo. As bênçãos não vinham das mãos de Uzias. As bênçãos vinham através das mãos de Uzias. Mas a fonte de toda a bênção era Deus. Aqui diz que ele buscou o Senhor, e nós sabemos que quando nós buscamos a Deus, nós recebemos do Senhor sabedoria, porque ele disse, olha, se você precisar de sabedoria, busque em mim, eu vou te dar. Um rei necessita de sabedoria. Um rei necessita de discernimento. Um rei necessita desenvolver um senso de justiça aprimorado. E buscando ao Senhor, eu imagino que tudo isso foi sendo entregue, foi sendo dado a esse rei Uzias. E ele tinha sabedoria, ele sabia o tempo de agir, ele sabia o que fazer, e ele fez grandes coisas. Os versos seguintes têm uma lista aqui. Eu vou resumir a princípio, depois a gente vai ler, que eu gosto de ler a Bíblia, que eu acho que a Bíblia fala melhor do que eu. Mas eu vou resumir aqui rapidinho o que foi que ele fez. Primeiro, ele começou fortalecendo a cidade. Ele começou protegendo a cidade através do fortalecimento das defesas do povo. Ele fortaleceu as defesas. Ele também desenvolveu as forças armadas de Israel. Ele tinha um grande exército, ele capacitou esse exército. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre isso. Mas ele também investiu na agricultura e pecuária. Ele também fez o povo prosperar economicamente. E não deixou de lado a religião. Ele também cuidou com muito carinho da religião do povo. Que o nome de Deus fosse adorado com liberdade e em boas condições. Vamos ler a história de Uzias, os seus grandes feitos, a partir do verso 6. Eu vou ler bem rápido, tá bom? Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gat, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Expansão do reino. Verso 7. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Verso 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, olha só, submetendo os outros reinados, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Você consegue imaginar essa expansão tão grande? Lembrando que até Davi, o povo ainda não havia conquistado a terra por completo. Então agora ele está expandindo as fronteiras do seu reino. Aqui diz que o Egito ficou acuado no seu canto. Ele foi até a fronteira do Egito em sua expansão. Um homem de Deus. Verso 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo de suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém, escuta agora, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente, o quê? Ajudado. Conseguiu imaginar?
exército grandioso, 2.600 líderes comandando o exército super organizado, cercado dos melhores homens. Eu sou impressionado com o que diz aqui. Eles construíram máquinas de lançar pedras e flechas. Vocês conseguem imaginar a revolução que esse homem causou? O povo se sentia muito seguro com esse rei. Estamos bem, estamos protegidos. Temos tudo que precisamos, porque esse homem sabe manejar as coisas da nossa vida, para o bem, para o nosso crescimento, para a nossa proteção, para a nossa prosperidade. Era um líder, e como bom líder não tinha medo de capacitar, não tinha medo de cercar-se dos melhores. E também cuidou de que a adoração de Deus fosse garantida. A fama dele correu o mundo inteiro, porque ele foi grandemente ajudado. Nós paramos no verso 15, não foi mesmo? Nós paramos no verso 15. Aqui diz que ele se tornou famoso, porque foi maravilhosamente ajudado. Mas o verso continua. Infelizmente, essa história não termina aqui. Como nós dizemos em espanhol, desafortunadamente. Não termina aqui. Diz que ele foi ajudado e famoso, até que se tornou forte. Até que se tornou o quê? Forte. Diz o verso 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Para o que mesmo? Para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Uzias começou a reinar muito jovem, 16 anos de idade. Alguém aqui tem 16 anos de idade? Paulo, Dorival, Samantha. Você sim tem 16. Imagine, Samantha, o povo lhe escolher, você agora é a rainha, o que você disser, nós vamos obedecer. Que responsabilidade, hein, Samantha? Então, súditos, a rainha Samantha nos governa a partir de agora, tá bom? 16 anos. Imagine qual foi a atitude desse rapaz de 16 anos. Seu pai foi morto e agora ele é trazido pelo povo para se tornar rei. Lendo essa história, eu lembrei de quando eu assumi o ministério. Eu nasci e cresci na igreja, mas eu nunca fui um rato de igreja. Me entendam? Entendem a expressão rato de igreja? Aquela pessoa que vive na igreja o tempo inteiro, que conhece tudo acerca da igreja. Eu nunca fui dos bastidores da igreja. Eu ia aos cultos da igreja. Mas eu nunca fui assim por exemplo, antes da minha juventude, eu só ouvia falar de comissões, de que tinha esse tipo de coisa. Eu não sabia que existia essas coisas na igreja. Eu não tinha ideia do que isso significava. Todas aquelas negociações, né, que a gente tem que ter para a administração da igreja. Tudo isso não me passava pela cabeça. Eu pensava que igreja era a gente se reunir, cantar, orar e falar do amor de Deus. E para mim, igreja era isso tudo. Mas a gente sabe que a igreja tem isso tudo, mas também tem muitas outras partes, não é verdade? Então eu, animado, feliz, porque Deus estava me dando a chance de testemunhar, de falar do amor de Deus para outros jovens, eu disse, olha, eu estou sentindo um desejo de me tornar pastor. E tímido como era, isso só poderia ser de Deus mesmo, porque na minha cabeça era impossível eu desejar querer ser um pastor. Era impossível isso. Então eu entendi que era um chamado da parte de Deus. Eu confesso que eu não vi o meu nome escrito no céu, no arco-íris, não teve nada, nenhum sinal maravilhoso, mas para mim o sinal mais maravilhoso era eu ter o pensamento de passar o resto da minha vida pregando. Coisa que eu nunca tinha feito antes na vida. Então eu vou fazer teologia e descubro um pouquinho mais dos bastidores da igreja. Eu ia todos os dias, como me formei na Bahia, né? Lá o foco é formar pastores. Então a gente ia para a prática todo sábado.
Eu viajava 2 horas, às vezes tinha que caminhar 1 hora, mas todos os sábados eu estava numa igreja, realizando aquilo que a gente chamava de prática pastoral. Basicamente, eu passava a lição na escola sabatina, eu pregava no culto, almoçava na casa de alguém, tentava manter os olhos abertos, que era uma luta. Dani saiu daqui, a gente ia lembrar de uma história. Era uma luta para continuar acordado depois de comer, porque a gente estava muito cansado, trabalhava a semana inteira, estudava a semana inteira, e sábado tinha que permanecer ali, ó, com o olho aberto depois do almoço, e não conseguia dormir. Todo mundo dizia, não durma na casa dos irmãos, porque depois eles vão denunciar vocês são preguiçosos, não estão trabalhando. E a gente ficava comendo, então quando piscava o olho assim, eu já ficava, meu Deus, vai me denunciar. E eu ficava nesse medo, nessa tensão. E depois saía para visitar, até que a van vinha buscar a gente, aí voltava mais 2 horas de viagem. Aí chegava no colégio, tinha que trabalhar das 6 até 1 da manhã. E assim era a minha vida durante 4 anos. Eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a igreja ali, nessa prática pastoral. Tinha anciãos que recebiam os teologandos, os estudantes de teologia, de braços abertos. Tinha outros que maltratavam a gente. Tinha gente que gostava, tinha gente que batia a porta na cara da gente. Eu comecei a entender que a igreja tem um pouquinho mais de outras coisas. Aí, aos 23 anos, eu me formo. Eu não trouxe, eu ia trazer uma foto, mas eu quis poupar vocês de sofrimento. Então, não vou mostrar a foto de quando eu comecei aqui o ministério. Imagina uma criatura, acho que uns 30 quilos mais magro, cabelo bem baixinho, não tinha um pelo no rosto. Cheguei na minha primeira igreja, a igreja que meu pai, 20 anos antes, tinha trabalhado como obreiro bíblico, tinha fundado aquela igreja. Aí eu chego nessa igreja como pastor da igreja, 23 anos. Aí o ancião me recebe, Dijaci o nome dele, 70 e poucos anos. Você é o pastor? Porque ninguém foi me apresentar, eu cheguei sozinho. Você é o pastor? Disse, sou. Ele disse, seja muito bem-vindo. O senhor prefere como? Quer pregar? Começou a me fazer perguntas, mas me chamando de senhor. Ali eu senti o peso da minha responsabilidade. Os jovens lá no interior, né, o pessoal mais tímido, os jovens estavam assim, ó. Quem é o pastor novo, né? Todo mundo queria me ver. E aqueles olhos curiosos, e eu disse, meu Deus do céu. O que é que eu estou fazendo aqui? Meu Senhor, me ajude. Eu confesso a vocês que quando me disseram assim, olha, metade do teu distrito está numa região indígena, eu não sabia, o presidente não me avisou que tinha igreja numa reserva indígena. Eu não sabia que eu ia ter que rodar lá no sertão, 70 quilômetros dentro da Caatinga, só pedra e mato, para chegar nas minhas igrejas. Eu não sabia nada disso. Quando eu fui vendo a realidade de onde eu tinha me metido, o que é que vocês acham que eu fazia mais? Eu orava. Meu Deus do céu. Como é que eu vou acostumar com a cultura que eu nunca vivi no sertão, Senhor? Eles são diferentes de mim, o que é que eu faço? Senhor, o que é que eu prego? Senhor, como é que eu consigo dar conta de 10 congregações? Senhor, é um distrito muito pobre, como é que eu vou levantar recursos? Os irmãos estão lá, meu pai lá na Caatinga, reunindo com palha de palmeira como teto da igreja, tem que construir a igreja. Senhor, como é que eu faço isso? O que eu mais fazia nesse tempo era orar. Eu buscava a Deus porque eu dizia, Senhor, não tenho como fazer isso, como é que eu vou fazer isso? E orava. Mas aí o tempo passou. Fui aprendendo o caminho das pedras. Aí adivinha qual é a nossa maior tentação? É quando a gente já está com tudo que a gente queria na mão. Quando a gente não tem o que a gente deseja, a gente procura ter. E a gente sabe que Deus é fonte inesgotável para todas as coisas. E a gente busca nele. A gente sabe, quando a gente precisa, adoeceu alguém na família. A semana passada eu estava angustiado, meu irmão estava trabalhando, voou uma peça de metal no olho dele. E meu outro irmão me informou e eu fiquei angustiado. Senhor, não deixa ele perder o olho dele, Senhor. Eu fui para quem? Busquei a quem para clamar pela salvação do olho do meu irmão?
Foi em Deus que eu busquei. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sabe onde a gente precisa ir. Uzias assume o trono com 16 anos. Esse menino precisava de orientação. Ele tinha um sacerdote que lhe era como conselheiro, cuidador, mas ele buscou a Deus. Ele entendeu que precisava buscar ao Senhor. E enquanto ele buscou o Senhor, o que aconteceu com ele? Ele foi extremamente abençoado por Deus. Porque Deus não é Deus mesquinho. Deus não é Deus de pouca coisa. Deus, ele é generoso. Ele é abundante. Por isso que ele nos promete vida em abundância. E Deus abençoou abundantemente a vida e o reinado de Uzias. E através de Uzias abençoou todo o povo. Mas chegou um momento que Uzias se encheu dele mesmo. Já não estava cheio de Deus, estava cheio do seu poder. Lembram de Nabucodonosor? Naquele dia que olhou para tudo que havia construído e disse: eu construí isso tudo. Se encheu de si. Agora Uzias, com todo o poder, o reino expandido, o exército organizado, capacitado, ele tinha todo mundo na palma da mão dele. Então ele se atreveu a fazer as coisas do jeito dele. E a primeira coisa que deu na telha dele, acho que ele pensou, acho que a única coisa que me falta conquistar, eu já tenho a apreciação e o carinho de todos, respeito, o temor de todos, até dos inimigos. Talvez a última coisa que me falte conquistar é também ser o maior na religião do povo. E entra Uzias no santuário para oferecer ali incenso. Mas graças a Deus, que na nossa maior tolice, quando a gente está exaltado, e aqui diz que ele se exaltou para a sua própria ruína. Quando a gente se exalta, a gente está anunciando a nossa própria queda. Quando a gente empina o nariz, quando a gente acha que a gente é demais, quando a gente pensa que sabe de tudo, que a gente já está com tudo ganho, é aí onde vem a queda. Mas graças a Deus, porque tem gente que nos avisa antes da gente cair. Junto com Uzias e sua caravana, entram outros 80 sacerdotes e dizem: Uzias, não faça isso. Não faça isso. E nesse momento que a gente está enchendo o coração de nós mesmos, é onde a gente tem a grande decisão a tomar. O que a gente vai fazer com a repreensão vinda da parte de Deus? Quando a gente acha que já tem tudo e se atreve a entrar num campo que não é nosso, de controlar a nossa vida, de fazer do nosso próprio jeito, nesse momento Deus nos dá o aviso. Deus avisou Uzias. Uzias, ao invés de receber a repreensão de maneira humilde, esse homem já cheio de si, o que fez com a repreensão? Se indignou, ficou aborrecido com o mensageiro. Mas Deus, a gente pode brincar com muita coisa. A gente pode ser irreverente com muita coisa. Mas tem uma coisa que a gente nunca deveria se atrever a fazer. É brincar com as coisas de Deus. A gente não deveria se atrever a fazer isso. Jamais. Uzias se atreveu. E se a história de Uzias está contada com todos esses detalhes, é para nossa instrução, para nossa repreensão, para o nosso crescimento. Uzias é declarado um homem que fez tudo de acordo com a vontade de Deus, não é? Mas ali diz que Uzias se atreveu, encheu-se de si e entrou numa área que não era permitido que ele entrasse. E naquele momento Deus o feriu gravemente. Quando Isaías fala da morte do rei Uzias, ele não menciona de como morreu Uzias, mas nós sabemos como morreu Uzias. Uzias morreu leproso. Uzias morreu isolado. Aquele homem que se atreveu a entrar no santuário do Senhor, agora já não podia entrar nem na sua própria casa, no seu próprio palácio, já não podia entrar na casa de Deus, porque Deus o feriu. Isolado de tudo e de todos. Morava numa casa sozinho. E ali padeceu de sua enfermidade.
eu acredito piamente que nós vamos encontrar Uzias no céu. Mas ele sofreu as consequências de sua rebelião. É interessante que já havia um histórico familiar dessas coisas que estavam passando com a família de Uzias. Se a gente volta no capítulo 24, a gente encontra o avô de Uzias, Joás. E diz no verso 2, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada, os sacerdotes. Então, Joás foi fiel a Deus até que o sacerdote morreu e já não estava ali. E ali Joás perdeu o rumo. Em relação ao pai de Uzias, Amazias, no capítulo 25, verso 2, diz que fez o que era certo aos olhos do Senhor, embora não de todo o coração, não de coração perfeito. Parece que já era um problema, e eu fico pensando, por que, Senhor? O Senhor está dizendo que eles fizeram as coisas bem, mas... E eu entendi. O relato dessas quedas, nada mais, nada menos é que um retrato da nossa condição humana. É um retrato da nossa humanidade. Nós buscamos a Deus? Sim. Mas quantas vezes nós buscamos a Deus, mas não de todo o coração? Quanta gente foi fiel a Deus até que aconteceu algo e o coração mudou. A história de Uzias, de Amazias, de Joás são retratos da nossa humanidade, da nossa condição como pecadores. Nós sabemos que todo relacionamento tem um interesse. Todo relacionamento tem um interesse. Como é que nós começamos a nos relacionar? Nós aqui, eu e vocês. Eu tinha interesse de pastorear, vocês tinham interesse de ter um pastor. Começou com interesse, verdade? Se não fosse esse interesse mútuo, talvez a gente nunca tivesse conhecido. Mas é só por isso agora que a gente vai se relacionar? E aqui está a chave da coisa. Todo relacionamento tem um interesse. É interessante que no Brasil, a gente tem um ditado que diz que as pessoas procuram a Deus por amor ou... Vocês conhecem? Por amor ou pelo que mais? Pela dor. E a gente fica pensando, não, eu só devo buscar a Deus se for por amor. Mas, vamos ser sinceros? Quando a gente sente dor, a gente procura quem? A gente pode estar perdidinho da vida, a gente pode estar mal, longe do Senhor. Quando a gente sente a dor, o que é que a gente faz? Ainda bem, a gente corre para Deus. Às vezes a gente vai mais pela dor do que pelo amor. Eu escutei um pensador brasileiro dizendo assim, olha, dinheiro compra até amor verdadeiro. Eu fiquei curioso, que história é essa? E ele contou a história de um amigo dele, muito rico, já com idade avançada, e que começou a cortejar uma moça muito mais nova. E ele era muito rico, colocou a moça no seu jatinho particular, voou para a Europa, comprou muita coisa para aquela moça, e assim, não tinha nenhuma investida, né, de namoro naquele ponto, ele só estava cortejando a moça e fazendo tudo, e levou para os melhores hotéis, melhores spas, e diz que no final a moça se apaixonou pelo senhor ali. Aí ele diz, olha, a moça entendeu, não tem como não amar um cara que fez tanto por mim. Vou contar uma história mais nobre agora. No internato, havia uma moça bem bonita e um rapaz bem judiado pela vida. Se apaixonou pela moça. Um rapaz com menos beleza que ela. E o rapaz se apaixonou perdidamente. E fez a proposta. E a moça renegou. Disse não. Conta a história. E um dia, essa moça teve um problema financeiro. Já não podia pagar pelos seus estudos. Aí o rapaz fez o grande sacrifício. Ele deixou de estudar e pagou no lugar dela. Só que anonimamente. Um dia ela descobre. E os dois, então, se apaixonam e casam
e são felizes para sempre. Porque a moça dizia, não tem como não amar alguém assim, que faz um sacrifício desse. O que é que eu estou querendo dizer com essas histórias? Muitas vezes a gente vai para Deus por puro interesse. Única e exclusivamente porque a gente tem interesse em alguma coisa que Deus tem a nos dar. E não existe problema a gente chegar a Deus por interesse. Quantas vezes vocês viram Jesus renegar, desprezar alguém que estava ali no meio da multidão só para comer os pães que ele multiplicou? Quantas vezes vocês viram Jesus dizer aos leprosos, eu sei que 9 de vocês não vão voltar para me agradecer. Então só vou curar esse aqui que tem um coração agradecido. Jesus sabia dos corações, mas ele curou os 10, ainda que só um retornou a Jesus. Jesus não é, Deus não é mesquinho. Ele faz levantar o sol sobre quem? Justos e injustos. Ele abençoa todos nós. Então ele nunca vai dizer, não vou te abençoar porque você é isso, aquilo, outro. Se está precisando, vai a Deus. Mas se tu queres desenvolver um relacionamento, diz aqui que o pai de Uzias não buscava a Deus de coração perfeito. Se queres um coração perfeito para buscar a Deus, contempla esse Deus que te atende na hora da necessidade, que te socorre na precisão, que te estende a mão mesmo que você não mereça. Olha para esse Deus, todos os seus atributos, e chega à conclusão, finalmente, não tem como não amar alguém assim. É impossível não amar alguém assim. Então, aquilo que era simples e puro interesse se transforma no genuíno amor. Se transforma naquilo que é perfeito. Traduzindo o que é perfeito na Bíblia, naquilo que é maduro. Uma busca a Deus amadurecida. Amadurecida. Esse é o ideal. Esse é o ideal. O grande problema é que nosso coração ele é enganoso. E alguns dizem assim, olha, e eu conheço muitas histórias. Assim, fulano, ele não busca mais a Deus porque ele não tem tempo. Ele tem muitas obrigações, muitas responsabilidades. Tem que estudar muito, tem que trabalhar muito. Realmente ele não tem tempo para Deus. Mas eu creio que a grande questão não é essa, não é de não ter tempo para Deus. Acho que a grande questão é do tal fulano. Ele já tem tudo que ele acha que precisa. Para que buscar a Deus? Uzias buscou o Senhor até se tornar forte, até se tornar poderoso, até tudo em suas mãos. Que essa não seja a nossa realidade. Mas sabe o quê? Ainda que seja, Deus continua te esperando, continua me esperando para resolver esse problema. É um Deus de misericórdia. É um Deus de novas oportunidades. Conheci um homem dedicado à obra de Deus, pioneiro, construtor de igreja, exemplo, líder, forte. Mas um dia se tornou, aos olhos dos homens, poderoso. E a paciência com os irmãos já não era a mesma. O lidar com as dificuldades já não era na mesma natureza, com o mesmo desejo de resolver os problemas. Parecia que já não havia sequer relacionamento com Deus.
Nós somos como alguém que está andando pelo deserto, seco, necessitado de água, já se arrastando perto da morte. A gente encontra um poço de água pura, sacia a sede, mas vira as costas e vai embora. Não se preocupa com quem vem atrás. Já conseguiu o que queria. Não se preocupe em ajudar outros viajantes sedentos que precisam saber onde está o poço. A gente deixa de buscar a Deus, além de cortar o relacionamento com aquele que é a fonte de todas as bênçãos que a gente vive. Tudo que a gente tem nas mãos foi Ele que deu. Ah, mas eu consegui porque eu fui sábio. Mas quem te deu a sabedoria? Ah, eu consegui porque eu fiz isso, mas quem te deu condições para fazer foi Ele. Além da gente cortar o relacionamento com esse, que é a fonte de todas as bênçãos, a gente acaba também não ajudando que outros encontrem essa fonte também. Que nós sejamos como Uzias. Busquemos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E já aprendendo com o triste fim do reinado de Uzias, que a gente pule essa parte. Sejamos sábios, olhemos para a história dos outros e aprendamos. Que a gente não espere quebrar a cara para aprender. É só olhar para o vizinho. Olha, Uzias andou por esse caminho, tomou aquela decisão, se deu mal. Eu não quero. Eu quero aprender com a história de Uzias. Que o Senhor nos faça fiéis e buscadores dele até que Cristo venha. Até que Cristo venha e nos encontre fiéis à sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente.